E aí, pessoal, bem-vindos. A gente mergulha de cabeça em assuntos que te deixam de queixo caído. É verdade? E hoje a gente vai desvendar um mistério que tá dando o que falar. Por que será que o Vini Júnior não levou a bola de ouro? Qual é a história por trás dessa decisão? Pois é. Será que tem algo mais rolando além do que a gente via em campo? É isso aí, Pedro. Hoje a gente vai ter que colocar o nosso boné de detetive Ei! e investigar as relações internacionais e as intrigas geopolíticas que podem estar influenciando o mundo do futebol. A gente tem aqui uma análise incrível de um especialista brasileiro que mora na Alemanha. Que legal. E ele traz umas teorias bem interessantes, que colocam a derrota do Vini Júnior numa perspectiva totalmente diferente. É aí que as coisas começam a ficar interessantes, né? Porque esse especialista argumenta que a França, o país da revista que entrega a bola de ouro, tem uma relação histórica meio complicada com o Brasil. Nosso maior vizinho. Sim. Por causa da Guiana Francesa. Ele sugere que essa tensão toda pode ter influenciado na decisão final. Tipo, será que uma instituição francesa ia mesmo querer dar esse destaque todo pro Brasil? Olha, faz bastante sentido quando a gente pensa no conceito de soft power. Você já ouviu falar disso? Já ouvi falar. Basicamente, é como se os países usassem coisas como o cinema, a música, ou no nosso caso, o futebol, para aumentar sua influência no mundo. É como se fosse uma disputa por poder, prestígio. Só que em vez de tanques e soldados, a gente usa gols e jogadas incríveis. Então, é tipo um jogo mental, né? É. E o especialista vai além, trazendo o Qatar para essa equação toda. Ele explica que os investimentos gigantescos do Qatar no futebol francês, especialmente no PSG, Sim. criaram uma rivalidade enorme com o Real Madrid. Tá indo do Vini Júnior. Imagina a pressão. E para aumentar ainda mais essa tensão, a gente tem o caso do Mbappé. Ele era cobiçado pelo Real Madrid, mas acabou escolhendo ficar no PSG, porque foi visto como uma baita vitória para o Qatar e uma derrota para o Real Madrid. Será que essa decisão do Mbappé acabou influenciando a votação da bola de ouro? Gente, isso está ficando cada vez mais tenso. E sabe o que mais o especialista descobriu? quê? A Emirates, que patrocina o Real Madrid, cancelou a viagem para a cerimônia da bola de ouro dias antes do evento. Nossa. Parece que rolou um vazamento de que o Vini Júnior não ia ganhar. E aí o clima foi pesado. É, parece que essa disputa vai muito além dos gramados. E a Arábia Saudita também entra nessa jogada, viu? A Arábia Saudita Eles tentaram levar o Vini Júnior pra lá, com uma proposta milionária, mas ele recusou. E segundo o especialista, na cultura deles, dizer não pode ser interpretado como uma ofensa pessoal. Sério, que situação. Será que esse clima hostil, junto com a decepção de não ter ganho a bola de ouro, pode acabar levando o Vini Júnior para a Arábia Saudita? A gente sabe que ele tem sofrido com racismo na Espanha. É. E essa pressão toda pode ser gota d'água. É uma possibilidade, Pedro. E o especialista levanta uma questão importante. A maioria dos vencedores da bola de ouro são jogadores europeus, principalmente brancos. Os poucos que não são europeus, geralmente, têm ascendência europeia. Será que existe um padrão, um viés na escolha do vencedor? Tem um detalhe na cerimônia que me deixou de boca aberta. Quem entregou o prêmio pro Messi foi o George Weah, o último jogador negro a ganhar a bola de ouro. O especialista acha que isso foi uma jogada calculada para passar uma imagem de combate ao racismo. Mas, ao mesmo tempo, negar a bola de ouro pro Vini Júnior é muita informação para processar. É muita coisa para pensar, né? Será que a derrota do Vini Júnior tem mais a ver com política internacional e jogos de poder do que com o talento dele em campo? É grande questão. Se o futebol é mesmo uma ferramenta de soft power, quem se beneficia com a derrota do Vini Júnior e o que isso significa para o cenário global atual? Pois é, Pedro. E essa análise toda nos faz questionar os interesses que permeiam o mundo do futebol. O especialista sugere que existe um padrão na escolha dos vencedores da bola de ouro, com um claro favorecimento a jogadores europeus, principalmente brancos. Verdade, ele levanta essa questão. Da pouca representatividade de jogadores de fora da Europa. Especialmente Bicho vencedores. Ele até usa o exemplo do Ronaldinho Gaúcho, que ganhou em 2005, mas destaca que o contexto na época era completamente diferente. Exatamente. E ele também mencionou o Ronaldo Fenômeno, que ganhou em 1997 e 2002. Mas tirando esses exemplos, a maioria dos vencedores se encaixa nesse perfil que ele descreve, branco e europeu. É impressionante quando a gente para pra pensar. O último jogador negro a ganhar a bola de ouro, antes do Weah, foi o próprio George Weah, lá em 1995. Foram quase 30 anos sem um jogador negro ser eleito o melhor do mundo. Exatamente, Pedro. E esse dado é muito significativo. Ele nos leva a questionar se realmente existe um viés racial na escolha do vencedor. Será que mesmo com todo o talento e reconhecimento, jogadores negros ainda enfrentam barreiras para alcançar o topo? É que parte o coração pensar nisso, né? E o especialista levantou outro ponto importante. A gente não pode depositar todas as nossas esperanças
em algo que é decidido por terceiros. Principalmente quando essa decisão é subjetiva, como no caso da bola de ouro. Concordo plenamente. E ele usa o exemplo do Vinícius Júnior para ilustrar essa ideia. O Vini, ao focar tanto na bola de ouro, pode ter deixado de lado outros aspectos importantes da sua carreira, como a Copa América, por exemplo, e por não ter vencido a Copa América, e nem ter tido um desempenho brilhante na competição. O Vini acabou abrindo espaço para subjetividade na avaliação do seu desempenho. E aí, como o especialista aponta, quando a gente deixa brechas para a subjetividade, colocamos nosso destino nas mãos de outras pessoas. E essas pessoas podem ter seus próprios interesses e preferências, que nem sempre coincidem com os nossos. No caso do Vini, a gente viu que diversos fatores, desde rivalidades entre clubes até questões geopolíticas, podem ter influenciado a decisão final. É como se fosse um jogo de xadrez, né? Cada movimento tem consequências. E a gente precisa estar atento a todos os detalhes para entender o tabuleiro como um todo. Perfeito, Pedro. É como se a gente estivesse desvendando um enigma, juntando as peças do quebra-cabeça, para ter uma visão completa da situação. E o especialista nos deixa uma lição importante. A gente precisa focar naquilo que pode controlar, nos nossos objetivos, sem depender tanto da validação externa. No caso do Vini, ele destaca as métricas objetivas, como gols, assistências, títulos conquistados. É sobre focar o que realmente importa, né? No talento, na dedicação, no trabalho duro. E é sobre usar essa experiência como combustível para seguir em frente, buscando sempre evoluir e superar os desafios. E a gente fica na torcida para que o Vini Júnior não perca o ânimo, que continue brilhando em campo, inspirando jovens jogadores ao redor do mundo. Talento ele tem de sobra, isso é inegável. E que essa história toda sirva de alerta pra gente prestar mais atenção aos bastidores do esporte, entender os interesses em jogo e lutar por um futebol mais justo. É verdade. E aí, depois dessa análise toda, o que mais te impactou? O que ficou martelando na sua cabeça? Para mim, a cereja do bolo foi essa conexão que o especialista fez entre o soft power e a bola de ouro. É como se essa premiação virasse uma moeda de troca nesse jogo geopolítico, né? Faz sentido. A gente vê isso na maneira como ele coloca a França, o Catar, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita nesse tabuleiro. Parece que o Vini Júnior acabou ficando no meio dessa disputa de gigantes. E não podemos esquecer do pano de fundo do racismo. O Vini Júnior sofrendo ataques na Espanha, a falta de representatividade de jogadores negros entre os vencedores da bola de ouro. É um problema estrutural que precisa ser combatido. Com certeza. É como se o talento e a dedicação do Vini Júnior, por maiores que sejam, estivessem esbarrando em questões que vão muito além do campo de futebol. Totalmente. E isso levanta uma questão muito importante, né? Será que o talento e a dedicação de um jogador, por maiores que sejam, são suficientes para superar as barreiras do preconceito e dos jogos de poder? É a pergunta que fica, né? A gente fica na torcida para que o Vini Júnior não desanime e que ele continue brilhando dentro de campo e inspirando, né, jovens jogadores ao redor do mundo. Talento ele tem de sobra, isso ninguém pode negar. Sem dúvida. E que essa história toda sirva de alerta pra gente prestar mais atenção aos bastidores do esporte, entender os interesses em jogo e lutar por um futebol mais justo, mais igualitário. Afinal de contas, o esporte tem o poder de unir as pessoas, de promover a inclusão e a igualdade. E a gente precisa usar essa força para construir um mundo melhor. É isso aí. A gente se despede por aqui, mas fica o convite para você continuar essa conversa com a gente nas redes sociais. Compartilhe suas opiniões, suas reflexões sobre o caso do Vini Júnior e o que a gente discutiu aqui hoje. A gente quer saber o que você pensa. Valeu, pessoal!